Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do T'Organizas. Se você está pensando em comprar um aspirador robô, assista esse vídeo até o final, que eu tô cheia de informação para vocês. Inclusive, eu me surpreendi com as coisas que eu descobri no meu teste, eu acredito que vocês também vão se surpreender. Tem vários aspiradores robô no mercado, existem também vários vídeos de resenha de aspirador robô, mas geralmente esses vídeos falam de um aspirador. E aí a gente continua com aquela dúvida, por que existe um aspirador que custa R$500 e um que custa R$7.000? Será que existe tanta diferença entre eles que justifique essa diferença de preço? Com isso, resolvi fazer um investimento para fazer um vídeo muito especial para vocês. Escolhi 3 modelos e marcas diferentes para poder fazer uma resenha comparativa. E os escolhidos foram o Orion da Multilaser, o W Smart da VAP e o PowerBot i da Samsung. Para simplificar, durante esse vídeo eu vou chamá-los só pela marca, Multilaser, VAP e Samsung, mas eu vou deixar o nome deles bem certinho para vocês aqui na descrição. Para chegar nesses 3 aspiradores, nós fizemos uma tabela com alguns critérios comparativos, como altura, potência, capacidade de armazenamento e funções extras. Sobre os preços, o Multilaser foi o mais barato, que custou R$799. O VAP, em segundo lugar, custou R$1.585 e o mais caro foi o Samsung, R$2.599. Vale lembrar que a gente descartou aqueles aspiradores robô que são mais baratinhos, que custam em torno de R$500, porque uma das marcas o armazenamento era muito pequeno, 140 ml, e a outra marca a potência era muito baixa, só 17 watts, então descartamos. Eu adoraria ter testado o de R$7.000, mas aí eu não dava conta. Aliás, marcas, se quiserem me mandar, eu vou testar com muito prazer. Quanto à altura, o VAP sai na frente com 7,5 centímetros, o Samsung em segundo lugar com 8,5 centímetros e, por último, o Multilaser com 8,7. Essa diferença de altura aqui em casa não é relevante, porque todos entram embaixo da minha cama box, o que eu acho que é uma das maiores vantagens do aspirador robô, e quase nenhum entra embaixo dos meus sofás. Então uma dica é vocês medirem a altura dos móveis antes de comprar para ver se essa diferença de altura vai ser relevante ou não. Sobre o armazenamento, pelas informações que nós pegamos na internet antes de comprar, o Multilaser e o VAP teriam a mesma capacidade de armazenamento, 450 ml. E o Samsung, nas especificações que nós encontramos, dizia que tinha 200 ml de capacidade, menos da metade que os outros. Isso quase fez com que a gente desistisse da compra. Mas comparando o armazenamento do Samsung com o armazenamento do VAP, é praticamente igual. Quanto à limpeza do reservatório de sujeira, o VAP e o Samsung são muito parecidos, como eu mostrei para vocês. Os dois vêm com uma escovinha e são bem fáceis de limpar. Já o Multilaser eu acho um pouquinho mais chatinho, ele tem um jeito diferente ali, mas também não é nada muito difícil. O que eu reparo é que tanto o VAP quanto o Samsung você até pode passar umas 2 vezes sem limpar. Mas o Multilaser, a cada limpeza tem que limpar o filtro porque ele fica bem cheio de poeira e aí eu acho que pode comprometer essa qualidade da aspiração. Sobre acabamento e desempenho, o Multilaser é o que tem um acabamento mais simples e no desempenho eu percebo que ele faz uns caminhos interessantes. Volta e meia ele aspira em espiral, o que me dá a impressão que ele está cobrindo toda a área. E o que eu acho que ele não é tão bom em relação aos outros é que ele dá algumas batidas muito bruscas. Não que vai estragar os móveis porque ele tem um amortecimento aqui na frente, mas com essas batidas ele acaba fazendo mais barulho. O VAP tem um acabamento muito bom, ele tem sensores que desaceleram quando ele chega perto dos obstáculos, então isso diminui aquele impacto que eu falei para vocês que o Multilaser tem, ele não bate com tanta força. Mas eu acho que ele faz uns caminhos malucos, assim, às vezes ele tá no meu quarto, daí ele vai lá pro closet, dá uma voltinha por lá, vai pro quarto do Gabriel. Eu acredito que ele também faça a cobertura de toda a área, mas ele faz esses caminhos assim que você fica, nossa, será que vai dar conta? E ele tem 3 funções. A função em espiral, que o Multilaser também tem, a função limpa bordas e a função automática, que daí ele vai misturando todas essas funções. A diferença aqui é que no VAP você tem como escolher
ou só uma função específica ou aleatório, que é todas misturadas. O Samsung é o que tem melhor acabamento, ele também tem sensores que fazem com que ele desacelere quando ele chega perto de um obstáculo. Então, por exemplo, ele está indo em direção a uma parede rápido, assim, chega perto da parede, ele diminui um pouquinho, isso também, né, diminui aquele impacto que eu falei. E ele tem 4 funções, uma função a mais do que o VAP. Então ele tem limpa bordas, espiral, a automática, que todos têm, e a zigue-zague, que eu gosto muito. Então ele vai e volta no ambiente. Os 3 têm sensores que evitam que eles caiam da escada, e com isso eu coloco em cima do sofá para aspirar, com a observação que o multilaser no manual não orienta a colocar em espaços pequenos. Também tem uma observação para fazer, que o meu sofá tem o canto bem reto. Talvez um sofá que seja bem arredondado, talvez não seja interessante. Aí nós vamos para o que eu acho que mais importa, que é a potência. O multilaser tem 30 watts de potência, o VAP tem 37,5 de potência e o Samsung 55 watts. Mas isso na prática. Eu fiz um teste por vários dias, eu usei eles no mesmo ambiente, que é meu andar dos quartos, em diferentes funções, e a cada dia eu coletava poeira para a gente poder comparar. Eu iniciei com o VAP, com uma carga de bateria ele durou 1 hora e 43 minutos e coletou essa quantidade de sujeira no primeiro e no segundo dia. O Samsung, com potência normal, ele funcionou por 1 hora e 41 minutos e coletou essa quantidade de sujeira no primeiro e no segundo dia. O Samsung eu ainda passei um terceiro dia em potência máxima. Em potência máxima ele funcionou por 1 hora e 3 minutos, quase 40 minutos a menos que em potência normal, o que é compreensível, porque se eu uso potência máxima, a bateria vai durar um pouquinho menos. E eu achava que em potência máxima ele ia sugar muito mais sujeira, mas para minha surpresa ele sugou menos. E aí a minha conclusão foi que ele passou por menos lugares, com isso acabou coletando menos sujeira. E por último, o multilaser, que funcionou por 2 horas e 22 minutos, um tempo considerável, mas ele me decepcionou porque ele coletou tanto num dia quanto no outro pouquíssima sujeira. Eu reparei que ele coletou bastante cabelo, mas poeira mesmo ele não coletou muito. Na comparação entre os 3, a diferença é gritante, dá para ver que o Samsung coleta muito mais poeira do que os outros. Uma função que me interessou muito foi a de passar pano. O multilaser não tem essa função e o VAP e o Samsung têm e são muito parecidos. Atrás tem um compartimento que você coloca a água e embaixo um paninho de microfibra. O Samsung tem a orientação de só colocar água e o VAP no manual não diz nada, mas na internet nós encontramos a informação de que pode ser colocado produto. Eu, para falar a verdade, estou colocando um pouquinho de multiuso nos dois. Na minha sequência de testes, eu passei o VAP um terceiro dia com o pano saiu com pouca sujeira e nesse dia deu para perceber que aspirou muito menos. O Samsung aconteceu da mesma forma. Com o Samsung o pano saiu praticamente limpo, apesar de que eu tenho a impressão que o pano do Samsung encosta mais no chão, mas no meu teste ele saiu praticamente limpo e também aspirou muito menos do que nos outros dias. Teve um dia que o VAP estava aspirando a cozinha com pano, com a função passar pano, e tinha uns pingos de café no chão. Eu coloquei ele direcionado bem para passar em cima daqueles pingos de café e deu para ver que não limpou nada, deu para ver que essa limpeza com pano não é eficiente. Eu tenho gostado de passar de vez em quando na casa, porque deixa a casa toda cheirosa, né? Eu passo um pouquinho de multiuso, então fica aquele cheirinho bom. Mas é como se você arrastasse um pano bem superficialmente sobre o chão. Então acaba tirando uma poeirinha ou outra, mas não limpa de verdade. E ainda quando ele tá com o pano, por ele ficar mais próximo do chão, ele acaba enroscando em mais coisas. E aí minhas seguidoras lá no Instagram deixaram várias dúvidas, e a primeira que eu vou responder é sobre tapetes. O aspirador robô funciona muito bem em tapetes de base firme, aqueles tapetes que a gente não consegue dobrar, que a gente só consegue enrolar. Mas tapetes molinhos, desses que a gente consegue dobrar em várias partes, esse tem que tirar porque ele enrosca mesmo. Eu fiz também um teste, eu deixei um mês a minha casa limpando na área dos quartos e salas, só com os aspiradores robô. E lá no meu primeiro andar, que eu tenho 2 tapetes, eu deixei o Samsung, porque logo de cara eu já percebi que ele era mais potente. E nesses 30 dias aspirando o tapete só com aspirador robô, hoje eu fui lá embaixo com o meu aspirador, que é super potente,
passei em um dos tapetes, no meu tapete maior, e ele saiu esse tanto de sujeira. Eu achei pouca sujeira para ter ficado um mês só com o aspirador robô, achei que o aspirador robô deu conta. A sujeira que ele aspirou é uma sujeira mais fininha, então assim, não dá para substituir o aspirador, ter só o aspirador robô, por exemplo. Nina, eu vou comprar um aspirador, eu tenho tapete em casa, posso comprar só o aspirador robô? Não, precisa ter o mais forte se você tiver tapete, mas ainda assim eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Outra dúvida, passa embaixo das cadeiras? Passa. Desde que ele tenha espaço para entrar embaixo, ele vai circulando o pezinho e limpa muito bem. Como tem que ser o preparo do ambiente para passar o aspirador? Tem que tirar todos os tapetes molinhos, cabos que estejam no chão, pequenos objetos, coisas que eles possam enroscar. E também móveis muito leves, tem que cuidar porque ele vai batendo, né, para tentar achar o caminho e pode derrubar. Então, se tiver um móvel muito leve, tem que erguer. Uma pergunta que apareceu bastante foi se funciona para pelos de animais. Aqui em casa eu não tenho bichinho, mas eu acredito que sim, porque eu perco muito cabelo e eu percebi que os 3 coletam bem os meus cabelos. E aí eu perguntei pro Edu, do canal do Edu, ele comprou do aspirador mais simples, ele tem 3 cachorros e ele me falou que funciona. O único inconveniente é que ele acha o recipiente pequeno, então enche rápido. Ele limpa cantos. O Multilaser, você não consegue programar só essa função limpa cantos, ele limpa também, mas misturado com as outras funções. Já o VAP e o Samsung, você consegue programar essa função específica. E com essa pergunta, eu já vou aproveitar e compartilhar com vocês o resultado do teste 30 dias limpando minha casa só com aspiradores robô, na área dos quartos e das salas. O que aconteceu? Fiz o teste, passei o pano no meio do caminho e achei que saiu pouca sujeira, achei que limpou até que bem para ficar 30 dias só com aspirador robô, eu achei que o pano saiu bem limpo. Aí fui num canto, passei o pano branquinho, novinho, nesse canto, achei que saiu um bom tanto de sujeira, mas levando em consideração que eu cheguei no nível extremo de 30 dias só aspirador robô. E fui numa quina. E na quina, sim, gente, na quina não limpou nada, deu para ver no pano que saiu bastante sujeira, então quina é uma coisa que o aspirador robô deixa a desejar. Sobre as funções extras, o Multilaser não tem nenhuma função extra, ele tem em cima 2 botões, um liga e desliga e um para mandar para a base. O VAP vem com controle remoto, em que você pode ligar e desligar por ali, você pode regular a potência, regular a função específica, se você quer que ele limpe borda, que limpe em círculo, você pode controlar o robô ali pelo controle como se fosse um joystick, mandar para a base, tem algumas funções que são com esse controle remoto, e a principal é o agendamento, porque aqui você pode sim escolher o horário do dia que você quer mandar ele passar. O Samsung, ele além do controle remoto, também tem um aplicativo. O controle remoto é um pouco mais simples, as funções são um pouco mais simples, mas no aplicativo você consegue fazer todas as funções que você faz no VAP, mas você consegue também regular a quantidade de água na hora de passar pano e também ver a bateria. Quando a gente fez a escolha dos aspiradores, esse aplicativo do Samsung, eu achava que era aquele aplicativo que mapeia o ambiente, que o aspirador faz todo o mapeamento. Na verdade, não é. Ele é um aplicativo muito mais simples que faz mais ou menos a mesma função do controle remoto, como eu falei para vocês. Mas para ser bem sincera para vocês, eu ali no dia a dia não uso o controle remoto, eu aperto o botão e deixo ele funcionando. Eventualmente pego o controle remoto para aumentar a potência, mas não é uma coisa que me faria falta. E sobre o agendamento, sobre você agendar, sair de casa e deixar ele passando. Às vezes ele enrosca em alguma coisa que você nem espera que ele vai enroscar e acontece com bastante frequência e ele para. Se eu saísse de casa e voltasse, eu não ia saber se ele enroscou logo no começo e não limpou nada ou se ele já enroscou no final e limpou boa parte da casa. Então eu iria ficar insegura, iria passar tudo de novo. Então eu prefiro passar quando eu tô em casa. Ah, e mais uma coisa. O Samsung e o VAP, quando eles enroscam, eles apitam. Então você corre lá para ver o que está acontecendo e salva o aspirador robô da situação. Já o Multilaser, ele só desliga. Lá no início do vídeo, eu me fiz uma pergunta. Eu perguntei por que um aspirador robô custa 500 e outro custa 7.000.
E eu digo para vocês que eu gostei dos 3, não me arrependi de comprar nenhum, mas sim, o preço justifica essa diferença, eles são bem diferentes mesmo. O Multilaser é aquele aspirador que eu escuto muitas pessoas falarem. Ele auxilia na manutenção da casa entre uma faxina e outra. Ele vai juntar cabelo, vai juntar umas sujeirinhas, mas ele não vai fazer realmente uma aspiração na casa. Já o Samsung, que foi o que se saiu melhor no meu teste, eu considero que sim, é um aspirador que aspira bem a casa. Se você pensar nessa quantidade de sujeira que saiu de um andar da minha casa em um dia, multiplicar isso aqui por 3, né, que são os andares que eu tenho aqui, vezes 7, em uma semana vai sair bastante sujeira. Então eu acho que com o uso diário do Samsung, eu consigo espaçar muito mais a frequência de limpeza pesada. O VAP está muito mais para o Samsung do que para o Multilaser. Ele é um aspirador um pouquinho mais fraco, talvez não dê para espaçar tanto a frequência de limpeza pesada, mas ainda assim é muito bom. Eu confesso para vocês que eu achei que eu chegaria no final desse teste concluindo que o Samsung não valeria a pena pelo custo-benefício, mas eu me enganei. O Samsung foi o que eu mais gostei. Se eu pudesse escolher só um, escolheria o Samsung. Em segundo lugar, o VAP e, por último, o Multilaser. Mas se eu só tivesse a verba para comprar o Multilaser, ainda assim eu compraria, porque hoje em dia eu já não consigo me imaginar sem a ajuda dos aspiradores robô, que eu gostei muito mesmo. E para finalizar esse vídeo, que não acaba nunca, tá longo, né, gente, mas tá cheio de informação boa para vocês, eu vou responder uma seguidora que perguntou assim: Nina, vale a pena comprar o aspirador vertical, tipo vassourinha, ou o aspirador robô? E eu, vocês sabem que adoro o aspirador vertical, mas ele cumpre a mesma função do aspirador robô, e o aspirador robô passa sozinho. Então, hoje em dia, eu vou dizer para vocês que eu prefiro o aspirador robô. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês, compartilhem com as amigas, porque eu tenho certeza que hoje em dia está todo mundo de olho nesses aspiradores robô. Muito obrigada por terem assistido, também convido para vocês se inscreverem no canal, um grande beijo e até o próximo vídeo!